Agora, nessa aula, nós vamos abordar o conceito de parâmetros de entrada, referente àquela parte da nossa Store Procedure, nosso procedimento armazenado, que pode receber parâmetros, já que nós estamos construindo programas dentro do nosso próprio MySQL. Então, vamos lá, começando criando a nossa procedure utilizando o nosso delimitador. Vou utilizar aqui o cifrão, você poderia utilizar qualquer um. Vou dizer que vou criar procedure create. Vou até colocar logo aqui, né? Para facilitar. Colocar o finalizado do nosso procedure. Ok, create procedure. Vou colocar o nome dela. Procedure parâmetros in, que eu já tinha criado outra. Parâmetros in, tá? De entrada e input, né? E vamos colocar os parâmetros aqui. Quais seriam os parâmetros? A forma de se fazer os parâmetros na Store Procedure é a seguinte. Você vai colocar o prefixo in, que é para dizer que é de input, né? São parâmetros de entrada. Você vai colocar o nome dele. Por exemplo, eu vou fazer o cálculo, essa procedure vai fazer o cálculo da soma de dois números. Então, vou colocar e vai mostrar o nome do usuário. Então, vou colocar aqui nome, o tipo dessa variável de parâmetro. Vou achar que eu vou colocar de tamanho 30 caracteres, separar por vírgula. E os outros parâmetros também. No caso, eu vou colocar n1 para ser o nome do meu parâmetro. In n1, o tipo inteiro, eu quero receber o nome inteiro. Parâmetro in de n2 agora, do tipo inteiro também. Vamos ter esse parâmetro. Pronto, eu vou ter aqui meus 3 parâmetros com o tipo in, o nome do parâmetro e o tipo dele, né? O in, n1 vai ser do tipo int e o n2 também. Feito isso, vou agora colocar aqui o begin e o end para indicar o corpo da minha procedure. E vou colocar o seguinte, quando eu for chamar a minha procedure, eu quero fazer isso. Select o nome. Esse nome é esse mesmo aqui do parâmetro, tá? Esse é o mesmo nome. Eu quero que receba o nome, vai ser um select que vai mostrar o nome do usuário. E faça a soma de duas notas, de dois valores, n1 mais, vou colocar aqui, pronto, n1 mais n2. Vai fazer, e eu vou chamar esse n1 mais n2 como soma, tá? Soma, ponto e vírgula, e vou dizer aqui, depois do meu delimitador da minha procedure, eu quero retornar o delimitador para a esquerda, o ponto e vírgula. Delimiter, ponto e vírgula. Pronto, retornei o parâmetro. Feito isso, eu tenho a minha Store Procedure. Vou selecionar aqui todo o código, executar, criou, beleza. Eu posso utilizar o comando lá show procedures, status, URL do nosso banco, db igual a empresa, só do nosso banco específico. Ponto e vírgula, vou executar, tá aí. E está aqui a nossa procedure, né? A nossa parâmetrozinho. Aqui foi criada ela e a data que foi criada, todas as informações referentes a quando ela foi criada. Feito isso, eu vou chamar ela. Então, vou ser call, o nome da procedure, que é justamente aquele nome que nós definimos aqui, ó, parâmetrozinho. Vou até copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V. Vou colocar os parênteses, e aqui agora eu vou dizer os parâmetros que eu quero de entrada. Por exemplo, eu disse que quero baixar nome. Aqui, meu primeiro parâmetro, tem que ser na ordem, viu? A ordem que está aqui tem que ser a mesma ordem da entrada dos parâmetros aqui, tal qual a programação. Não modifica muita coisa. Vou colocar o nome aqui, vou botar Abelardo, e vou colocar, separar por vírgula, né? Os valores, no caso aqui como são inteiros, não preciso colocar nenhuma especificação. 5 e 7. Vou colocar a soma desses dois valores e a minha Store Procedure vai retornar o resultado, o nome, está aqui Abelardo, e a soma que eu tinha definido lá na minha coluna. Então, aqui está a aplicação prática dos nossos procedimentos armazenados com parâmetros de entrada. Tá? É bem simples, bem tranquilo de entender. Agora, continuando aqui, nós vamos ver agora que, além dos parâmetros de entrada de uma função dentro do nosso Store Procedure,
existem os parâmetros de saída. Vamos ver como que são eles aqui na prática. Vamos criar a nossa procedure, emitter, cifrão, aqui create procedure, colocar o nome, né? Parâmetros out, parâmetros de saída, colocar aqui os parênteses e vou especificá-los da seguinte maneira. Vamos ter aí o out, né? Seguir o mesmo padrão do in, só que agora, ao invés de colocar in, nós vamos colocar dizer que ele é um parâmetro de saída. Vamos colocar o nome dele. No caso, eu quero fazer o cálculo, esse store procedure vai fazer o cálculo do total de funcionários que tem no meu banco de dados aqui, no banco das empresas. Então, vou colocar total funcionários. E vou colocar também o tipo, né? No caso, eu quero retorno inteiro, quero retorno só um número, vai ser isso. Begin, início do nosso bloco na nossa store procedure. Vou colocar o delimitador aqui. Vou retornar o delimitador padrão do SQL, ponto e vírgula. Vou agora colocar aqui a consulta que eu quero que mostre o total de funcionários. Vamos executar ela de forma natural. Se fosse fazer isso fora de um store procedure. Select count todos. Aqui, asterisco count from funcionários. Contar todos os funcionários que existem aí no nosso banco. Para fazer essa consulta, é só selecionar ela aqui e executar. Select count from funcionários. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Não é funcionários, né? É funcionário. Essa tabela aqui do lado, né? Funcionário. Selecionar ela de novo e executar. Pronto, tá aqui. Ó. O nosso count retornou 8. É a quantidade total de funcionários que tem na nossa tabela. Só que dentro do store procedure, eu tenho que utilizar esse parâmetro que vai jogar o resultado do count dentro da minha variável do parâmetro da minha função aqui da minha store procedure. Então, eu vou utilizar o into, que vai fazer o quê? Jogar esse valor aqui, o 8 que foi gerado, dentro do meu parâmetro. Então, vou total func aqui. Ctrl C, vou até copiar, para não ter erro. Ctrl V, e assim ele vai jogar esse valor lá dentro da minha função. Feito isso, eu tenho aqui a minha store procedure. Eu posso até fechar aqui, ó. Dá mais espaço. Vou selecionar ela e vou executar. Pronto, foi criada a minha store procedure. E eu vou agora chamar ela. Como é que eu faço para executar a chamada dela? Tal qual faz como as outras, só tem um pequeno detalhe. Call, o nome da minha função, que no caso é a parâmetros out, né? Vou até copiar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar os parênteses, ponto e vírgula, e o arroba para dizer, nesse caso aqui no MySQL, que se trata de um parâmetro de saída. E eu posso colocar qualquer nome aqui, tá? A, B, C, qualquer valor que qualquer nome para esse parâmetro de saída. Eu vou utilizar o mesmo nome ali que tem de total func para fazer aí referência, mas poderia ser qualquer nome. Vamos perceber agora um porém. Ao executar essa store procedure, do jeito que está aqui a chamada dela, vocês vão perceber uma coisa. Pronto. Não apareceu nada. Apesar de ter um select aqui, né? O que aconteceu? Como parâmetro de saída, né, nessa store procedure aqui foi criado, ele habilitou agora para mim usar os parâmetros de saída da minha store procedure na região do meu MySQL aqui. Então, se eu quiser ver aquela store procedure executando, agora eu vou fazer assim, select o nome da minha função que eu quero, pode ser qualquer nome também. No caso aqui, eu vou utilizar o mesmo nome do parâmetro que eu chamei, aliás, tem que ser esse nome. Arroba total func, né? Só copiar aqui também. Ctrl C, Ctrl V e vou executar. Agora sim, ela vai chamar todo esse parâmetro que eu criei aqui da minha store procedure, vai chamar e executar aquele comando interno da minha store procedure.
Vamos executar ele aqui. Pronto, retornou o valor 8 aqui, que é justamente o que a minha Story Procedure se propõe a fazer. Eu posso renomear as total, tá aqui, total funcionários, para aparecer a nossa coluna mais bonitinho, né? Funcionários. E vou executar. Daí, total de funcionários 8. Foi assim que a minha Story Procedure utilizando parâmetros de entrada e saída funciona. Então, vocês podem executar isso aí para a questão de treino e até a próxima aula.